Boa noite a todos. É com prazer que estou aqui novamente com vocês para trazer uma palestra da nossa Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes. Hoje vamos falar sobre o tema autoaprimoramento. Esse tema é o capítulo 23 do livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Queremos hoje ressaltar que já estamos vendo os meios para retornarmos às nossas atividades presenciais. Neste mês de agosto, estaremos atendendo a todos os trabalhadores que queiram ou que precisem de aconselhamento. Então, essas pessoas, por favor, marquem comigo, ou marquem com a Diná, ou com o Brito, um aconselhamento em que nós vamos conversar para ver como cada um está, para depois nós retornarmos com os nossos trabalhos. Aqueles trabalhos que queiram fazer um tratamento, nós vamos, a partir agora do mês, da segunda quinzena de agosto, abrir o trabalho do sábado. Então, aqueles trabalhadores que queiram participar, para tomar passe, para se recobrar o ânimo, então podem ir aos sábados e às 8 horas até às 21, que estaremos lá com a reunião aberta para dialogarmos ou para aplicarmos os passes. Então, convidamos a todos que se atentem para isso. A partir de setembro, nós estaremos retornando com a reunião do sábado de maneira presencial. Na sala ou no salão vão caber 35 pessoas na assistência. Aí proferiremos uma palestra de 20 a 25 minutos e faremos os passes de maneira coletiva. Então, o atendimento fraterno poderá seguir, estaremos lá para fazê-los. Então, aqueles trabalhadores que já sentem vontade de retornar para o trabalho, ou aqueles que já estejam devidamente vacinados, nós convidamos para que venham conversar conosco. E se puderem, possam vir aos sábados para tomar os passes e de novo se afinizando com os trabalhos que têm costume. O meu trabalho, que é efetuado na quinta-feira, ele continua agora às 20 horas, e o trabalho do Brito também na segunda e na quinta já retornaram com as atividades. Os cursos, nós resolvemos que eles vão continuar online, uma vez que muitas pessoas de outros municípios se matricularam nos cursos que eles não terão condições de frequentar presencialmente. Então nós optamos, como já estamos no meio do ano, de continuar com os cursos online, para só o ano que vem a gente retomar com eles presencialmente. Então, meus queridos, peço a todos, aqueles que puderem, entrem em contato com os seus dirigentes,
para verem quando as atividades vão recomeçar. Vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus. Mestre amado, se conosco, Senhor, neste momento. Envolva-nos nesse seu abraço fraterno. Que a sua misericórdia, Senhor, se estenda aos lares de todos que estão nos ouvindo. Que a nossa palavra seja luz aos corações cansados e aflitos. Bom Jesus, nos ilumina e nos intua para que possamos trazer o tema com propriedade. Mestre querido, em seu nome e em nome de toda essa espiritualidade amiga, iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja. Meus queridos, eu vou começar lendo os parágrafos e então eu vou explicando à medida que vou falando. Emmanuel nos diz: tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aqueles do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamos. Sempre, meus queridos, para todo aquele trabalhador, para aquele cristão que começa a encetar a sua reforma íntima, que procura mudar as suas atitudes com todos, sempre será motivo de tristeza e de dor as falhas que cometemos. Emmanuel cita aqui, primeiro de tudo, a maledicência, que são aquelas confidências menos felizes que fazemos com os outros. E ele nos diz que esses mesmos que nos ouvem a nossa dissertação, eles mesmos vão falar de nós quando nós estivermos ausentes. Então nós vamos alimentar neles aquela vontade de ficar falando dos outros, às vezes sem motivo ou sem razão de ser. E ele nos diz que quando agimos dessa forma, nós estamos fornecendo o material para que esses irmãos também, por trás, pelas nossas costas, fiquem falando de nós mesmos. E ele segue: como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamos. Então, muitas vezes nós fazemos essa pergunta e muitas vezes nos sentimos incapazes de mudar a nossa maneira de ser, de evitar os pensamentos negativos ou as palavras negativas ou ainda as atitudes menos construtivas que temos dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós nos envergonhamos dessas situações e nos perguntamos como, o que fazer. Mas precisamos continuar com fé e com força. Emmanuel
Continua. De que modo esparzir a luz, se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos longo tempo na introspecção, sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes? Não há dúvida de que estamos em um mundo de expiação e provas. O mundo de expiação e provas é aquele em que o mal sobrepuja o bem, onde a violência é a graça praticamente em todos os patamares da sociedade. Isto posto, chegamos à conclusão de que somos espíritos imperfeitos e que o caminho que nós temos que percorrer rumo à evolução é longo e ainda falta muito. Então, meus queridos, é claro que dentro de cada um de nós sempre haverá a sombra, sempre haverá aqueles instintos que ainda são indomados dentro de nós. Nós, durante toda a nossa vida, nós vivemos, e também nas reencarnações passadas, sem muito nos preocuparmos com o que dizemos, com o que pensamos, com o que fazemos. Tem muito pouco tempo que passamos a acreditar que existe uma vida após a morte. Há bem pouco tempo também acreditamos que as nossas ações do presente é que vão nos preparar o lugar onde ficamos ou ficaremos quando desencarnarmos. Então, meus queridos, então a sombra está dentro de nós. Nós vamos insistir em fazer o bem de maneira tímida, mas de maneira persistente. Não devemos ficar envergonhados do que nós somos ou do que nós já fizemos. Porque Jesus sabe o que há dentro do nosso coração. Então, nós temos que parar de lamentar a nós mesmos. O que cabe a cada um, após cada erro feito, é a introspecção dentro de cada um, reafirmando a vontade de não voltar a cometer o mesmo erro. Então, essa é a nossa atitude. Vamos lembrar que nós temos que ir banhando o nosso íntimo, o nosso coração com a luz que emana do nosso Mestre Jesus, para que pouco a pouco esta luz possa cobrir todas as sombras que ainda existem dentro de nós. E à medida que formos insistindo, nós vamos vendo que os atos negativos ficam mais longe. Nós temos muito mais ações boas, pensamentos bons, do que atitudes negativas
e pensamentos ruins. Isso é que devemos pensar. Emmanuel, continuas aqui. Ponderemos, entretanto, que os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias. E se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Então aqui, nosso querido Emmanuel nos dá essa assertiva. Vocês já pensaram que se todas as pessoas doentes estivessem proibidas de trabalhar dentro das suas mesmas possibilidades, quantos trabalhadores existiriam? Quantos estariam plenos para o trabalho sem não ter nenhuma enfermidade? Vocês já pensaram se as escolas fossem fechadas a todos os ignorantes e só admitissem lá quem já sabe ler e escrever? Então, meus queridos, aí vemos Emmanuel nos trazendo essa assertiva. Nosso planeta Terra é uma oficina de trabalho e é uma escola. Quem está na oficina de trabalho tem que trabalhar, aprender a manejar as ferramentas que tem para executar um trabalho. E aqueles que vão para a escola têm que se esforçar para aprender. Mas, com certeza, eles não vão entrar na escola sabendo o que fazer. Então, o que Emmanuel está querendo nos dizer? Que nós devemos seguir da maneira que somos, porque nós somos esses alunos que estamos na escola da Terra para aprender, para lutar, para caminhar. Não há como aprender sem errar. Então temos que considerar a grandeza de nosso Mestre Jesus, a sua sabedoria em nos propiciar os instrumentos necessários para o nosso aprendizado. E ele diz, não importa quão enfermo seja, todos têm a mesma possibilidade, a mesma oportunidade para aprender, para mudar. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Então, Emmanuel diz que devemos nos felicitar por já saber, já conseguir definir as nossas fraquezas. Quantas pessoas vivem a vida sem se dar conta das suas atitudes, dos seus pensamentos? Quantas pessoas
seguem aleadas do verdadeiro propósito da vida. Então, meus queridos, devemos nos felicitar, porque já conhecemos as nossas fraquezas. Nós sabemos onde trabalhar para poder modificar. Então, quando nós já identificamos a nossa falta, nós vamos aí sim envidar esforços para que nós possamos nos curar e burilar os sentimentos e as atitudes. É isso que devemos pensar. Então, se nós já percebemos onde erramos, o que nos leva a errar, o que nos leva a ter pensamentos negativos, a que nos leva a pensamentos de sensualidade, então aí nós já sabemos onde temos que atuar para modificar essa atitude. E isso já representa evolução espiritual. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros de evolução na Terra, não padece dúvidas. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Então, esta é a realidade para todos nós que habitamos aqui. Se fôssemos perfeitos, como ouvimos dizer, não estaríamos aqui nessa terra. Então nós devemos lembrar que, quando nós nos comparamos às outras pessoas, nós achamos essas pessoas perfeitas. Nossa, fulano é perfeito. E aí a gente acaba errando. Mas devemos lembrar que todos nós somos falhos. Então, segue Emmanuel. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Então, não podemos ficar lamentando os erros cometidos. Não podemos ficar chorando sobre leite derramado, como se diz. Mas temos que trabalhar com firmeza. Não quer dizer que devemos ser assumidamente errados. Não. Nós devemos reconhecer o erro, mas não devemos, quando erramos, ficar lamentando, mas sim trabalhando para que não erremos mais. Cultura é a soma de lições repetitivas na linha do tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, a cultura é a soma de lições repetitivas do tempo. Então, à medida que vamos evoluindo através das várias encarnações, nós vamos adquirindo cultura. A virtude é o resultado de experiências repetidas, recapituladas na vida. Então, à medida que vamos passando pelas mesmas situações das encarnações, nós vamos colocando dentro de nós
a vontade de não errar, o desejo do bem, o desejo de nos tornar melhor. Mas isso não se acontece sem o esforço necessário. Jesus, o Mestre dos Mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifique os legítimos seguidores. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Então aqui nós vemos que Jesus mesmo, ele nos diz, ele não fala que os seus representantes são aqueles que erram menos. Não, ele diz que são aqueles que trabalham mais a benefício dos outros. Aqueles que conseguem fazer a benefício de todos. Então, pela quantidade de trabalho realizado e pelo número de trabalhos, o número de benefícios espargido é que seremos merecedores do amparo de Jesus ou não. Observemos que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes, e procurando aceitarmos-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixa e autocondenação, diligenciando buscar isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Então, Jesus nos concede o benefício ou o tesouro das horas. Então nós devemos analisar de que espécie são as nossas ações. E é só através dela que seremos reconhecidos. Se erramos, não deveremos olhar com subterfúgio, quer dizer, não vamos procurar escapar daquele erro que cometemos ou disfarçá-lo, mas devemos agir com firmeza para não cometer ele de novo. Mas devemos fugir da autocondenação e sim continuar a agir, servir e melhorar sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, porque Deus nos conhecerá pelos bons frutos que produzirmos. Então essa é a lição. Quando chegarmos do outro lado, Jesus perguntará o que fizemos da instrumentalidade que Ele pôs em nossas mãos. E ali seremos analisados pelo que fizemos de bom e pelo que fizemos de mal. Devemos lembrar que devemos insistir em fazer o bem, para que ao chegarmos do lado de lá, a cota de bem que fizermos seja muito maior do que a cota de mal que existe dentro de nós. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que Jesus emane para cada um a luz do seu olhar e do seu amparo fraterno. Senhor, em seu nome e em nome de toda essa espiritualidade amiga, encerramos o trabalho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.